Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca, numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo. Aí estão eles se alinhando. Primeiro o carro de linhas arrojadas de Peter Perfeito. Em seguida, Rufus Lenhador e Dentes de Serra. Na posição seguinte, o carro-tanque do Sargento Bombarda. Logo depois, o carro da Quadrilha da Morte, que é a prova de balas. Esse inventor genial, professor aéreo, no seu carro cheio de truques. Ah, que gracinha. Essa é Penélope Charmosa, a boneca do volante. Atrás dela, os irmãos Rocha em seu carro de pedra. O cupê mal assombrado e o Barão Vermelho. E aí está o tio Tomás, o campeão de brejo seco e o seu atento copiloto. Logo atrás vemos a máquina do mal com seu volante malicioso e cheio de mais intenções. Dick Vigarista e o seu ajudante Muttley sempre prontos a aplicar um golpe sujo. Atenção, partiram! Partida prejudicada e anulada, mas é claro, foram corretados ao poste pelo amigo marginal de Dick Vigarista. Mas agora é pra valer. Vai começar outra corrida maluca! Saudações automobilísticas, queridos ouvintes! Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 142º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 142, eu e dois queridos convidados vamos falar a respeito da minha animação clássica da tia Hanna e da tia Barbera favorita de todos os tempos, a Corrida Maluca. E já que o tema envolve pilotos psicopatas completamente loucos e totalmente treslocados, eu não poderia chamar outra pessoa mais ideal do que o senhor Pensador Louco do Teatro Escuro. Fala, meu amor. Olha só, muito bom estar aqui novamente. Eu tenho que admitir para vocês, eu sempre tive o sonho na infância de morar dentro do cupê mal assombrado. Não, você é a cara do medinho. Só vou te dizer isso. Você é a cara do medinho. Só isso, tá? E o teatro, como é que tá, meu amor? Tá bem ali, pulguento, cheio de mofo, volta e meia gritos, lamúrias de súplica, pedidos de perdão e tudo mais, até de Achagur me colocar uma mordaça igual da escrava Anastácia. Tá como sempre, né? Mas tô sabendo que teve um especial rolando recentemente. Foi um em que eu sobrevivi, por incrível que pareça. Eu tive os dois nobres participantes que estão aqui nesta gravação, fora a grande Angélica Helles, de quem eu sou eternamente fã, e a gente ajudou a definir o que seria o filme de horror definitivo da história humana. E o da Angélica foi muito melhor do que o meu. Eu acho que o da Angélica foi o melhor de todos, sem dúvida. Foi. Bom, e além daqui do querido Pensador Louco, outro cidadão tão treslocado quanto que eu chamei também para esta gravação maluca é o senhor Sebes, do Apenas um Cast. Fala, Sebastião. Olá a todos, ouvintes do Paranerd, obrigado pelo convite. Corrida Maluca também é meu desenho favorito das tias Ana e Barbera. Né? E o Apenas um Cast, como é que tá, meu amor? Tá bem, meu filho, tá ali, desempregado atualmente, mas vamos torcer que a coisa vai melhorar, ele vai conseguir uma ocupação melhor daqui pra mês que vem. Mas tô sabendo que tá bastante bem colocado no Podcasts Addicts e outros podcasts da vida, né? De 200 eu sou o 118º, olha aí que beleza. Que beleza, é uma salva de palmas para o Sebes que ele merece, muito bem, viu? Falando em posição de podcast, vamos agora humilhar a galera geral. Ô, filha de uma... Pensador? Oi, como é que tá a tua posição nessa brincadeira do Podcast Addict? No quesito, assim, por dizer, música, eu sou o quinto. Olha a humildade. Quinto lugar na corrida, cara. Ali, Penélope Charmosa,
Pena Por que ali, não né? pontua, né? Mas foda-se, né? Pena Só que não pontua os 3 primeiros, mas tudo bem, foda-se. Voltaremos daqui a pouquinho com tudo o que você queria e o que você não queria saber a respeito da Corrida Maluca depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, um recadinho diferente. Vocês que acessam os episódios do Paranerd via agregadores de podcasts, eu fui apresentado recentemente a um novo agregador de podcast que eu achei sensacional. Chama-se Castbox. Castbox. Aí você me pergunta, tá, Nerdmaster, o que esse agregador tem de mais? Fora todos os recursos que os bons agregadores do mercado têm em geral por aí, ele permite, com um login, uma senha que você cadastra nele, servir como uma espécie de rede social, porque ele permite que você faça comentários diretamente no aplicativo do Castbox. Então já teve aquela situação que você está no meio do trânsito, seja no ônibus ou no seu próprio carro, você está ouvindo um podcast, está se empolgando com o podcast, está afinzão de fazer um comentário, mas como você está no trânsito, você não tem condições de ir até o site dos cidadãos e fazer o comentário? Pois bem, você tem uma área de comentários diretamente no aplicativo do Castbox. Além disso, você pode dar likes para os podcasts e episódios que você mais gosta, e também tem recompensas e outras coisas pertinentes a tarefas que você faz no próprio aplicativo. Então, é um aplicativo que, para você dizer, ter todos os recursos, você tem que pagar para usar, mas em contrapartida a versão grátis dele também tem praticamente tudo funcionando tranquilamente. Então você, fora um anúnciozinho que aparece enquanto você está ouvindo o podcast, mas o anúncio não é em áudio não, é um letreirinho que fica na telinha do celular, como a maioria dos agregadores de podcast gratuitos também fazem. Eu recomendo sinceramente esse Castbox, estou gostando muito da experiência com ele. Ele é um aplicativo particularmente leve, então celulares mais fraquinhos ou com pouca memória conseguem rodar ele tranquilamente, e eu estou recomendando a partir de agora. Se você é do tipo de ouvinte que ouve via aplicativos de agregador de podcast, instale agora mesmo no seu celular o Castbox, tá? Muito bem, procurem no Google Play, no Play Store, onde tiver que procurar, que você acha ele facinho. Outros recados, como sempre, se você aprecia este podcast, acha que aqui o seu amigo Nerdmaster merece ser remunerado financeiramente pelo este trabalho medonho que dá para ele fazer e pôr no ar este podcast, por favor, vá até uma de nossas plataformas de apoio financeiro. Temos o Apoia-se, que é o apoia.se/paranerd, e o aplicativo PicPay, que além de todas as comodidades que já existem, ele ainda tem aquela brincadeira do cashback, quer dizer que você faz um pagamento e recebe um troquinho de volta. Então você aproveita esse troquinho de volta e paga lá o Paranerd. Contribuições a partir de R$1 já são muito bem-vindas. O endereço do PicPay é PicPay, PICPAY,
apoia.me/Paranerd. Muito bem. Vamos então a alguns outros recadinhos. Vocês vão ficar felizes de saber que muito em breve teremos a volta de uma de nossas atrações que estava em hiato, que o Nerd Maratonista vai voltar. Consegui agendar algumas gravações com a minha equipe e já temos alguns seriados já gravados. Não vou contar eles aqui agora porque eu quero deixar surpresa. Só uma informação importante: a quinta temporada de Doctor Who ainda não consegui terminar de gravar com a Ana Lúcia, tá? Então esse aí vai ter que esperar um pouquinho, mas em breve ele volta, tá bom? A quinta temporada a gente está já se programando para terminar de gravar e finalizar a quinta temporada. Então a volta do Nerd Maratonista vai ser com outros seriados, inclusive alguns que estão em muito hype recentemente. Mas vamos lá. Métodos de contato para você entrar em contato com o Paranerd. Tem o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos o Twitter, que é o @paranerdia. Também temos a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia. E você também pode nos encontrar no YouTube, que é o youtube.com/paranerdiatv. Eu devo voltar a gravar vídeos das nerdices do Nerdmaster em breve, assim que eu conseguir um celular novo para poder fazer a gravação desses vídeos. Um último recadinho. Apesar do Paranerd estar, sim, disponível no Spotify, recentemente eu tenho ouvido reclamações dos ouvintes que o feed do Paranerd no Spotify parou de ser atualizado no Paranerd 140. Nós estamos até agora no 142, 143. Então, porra, qual é, Spotify? Tá de sacanagem com a minha cara? Então, parou de atualizar o Paranerd no meio do caminho? Eu não sei o que está acontecendo com o Spotify. Eu estou tentando entrar em contato com a galera do Spotify, mas situação ruim da porra que é a seção de ajuda a produtores de conteúdo no Spotify. Caraca, eu tô mandando e-mail para tudo quanto é e-mail que eu tô achando na porcaria do site do Spotify. Ninguém me dá uma merda num feedback de volta. Então, ouvintes, não está tendo atualizações no Spotify. Apesar do Paranerd estar cadastrado com tudo como manda o figurino lá, infelizmente parou no 140. Por quê? Não sei. Que se alguém por acaso tiver contato com a alta roda do Spotify, souber me informar por que o Paranerd não está sendo atualizado, eu gostaria muito de saber disso para poder passar para os outros ouvintes. Então, eu não estou mais recomendando o Spotify para quem quer estar atualizado no Paranerd. Falando em atualizações, quem está assinando o feed do Paranerd, lembre-se sempre que o endereço desse feed é feed, F-E-E-D, né? 2 E's e D, F-E-E-D.paranerdia.com.br. Basta botar este endereço em qualquer bom agregador de internet ou mesmo no iTunes que você vai instalar com o seu Paranerdia 100% atualizado. Muito bem. Recados dados, fiquem agora com este excelente episódio. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke! Eu sou seu pai. Estamos de volta. Então, senhores, Corrida Maluca é um daqueles desenhos que na época que a gente assistia na televisão parecia que tinha, sei lá, 5 temporadas, 200 episódios e o cacete a 4, mas inacreditavelmente ele tem 34 episódios, uma única temporada.
Não é uma coisa de louco? Lançado originalmente em 1968, 14 de setembro de 1968, para ser mais exato, ele foi inspirado num filme que eu tenho certeza absoluta que o seu pensador louco adora, chamado A Corrida do Século, de Blake Edwards. Lembra disso, Pio? Sim, senhor, cara. Pô, Corrida do Século, eu tenho o DVD original, inclusive. Inclusive também, não sei se foi o último filme dela, mas foi onde eu me apaixonei perdidamente por Natalie Wood, e foi um dos melhores papéis que o Jack Lemmon já fez na vida dele. Ele coroou, ele landed the part do Dick Vigarista, o personagem que originou o Dick Vigarista, né? Não, o Professor Fate, né? O Professor Fate, isso. No Brasil, eu não lembro como é que ele foi dublado para Professor Ruína, ou alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Professor assim. Sina. Professor Sina. Isso. E o Tony Curtis como o grande Leslie. Esse era o Peter perfeito todinho. E é claro, não podemos esquecer, tinha também o Eterno Columbo fazendo, oh meu Deus, Peter Falk fazendo o papel de Max, no lugar do Mutley, que não tinha lá o Mutley. Não, desculpa, você tá errando o nome do personagem. Não era Max? O nome do personagem, não, o nome do personagem era Max! Ok. Que era só desse jeito que o Professor Sina chamava o Max, ele nunca chamava só Max, o Max, não, era Max! Tipo, Mutley! Eu acho que isso até influenciou o Akira depois, né? Os Tetsuya Kaneda! Não duvido. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, Sebes, meu querido, você sabia que Corrida Maluca foi originalmente concebido para ser um quiz show ao vivo e a ser parte de um programa televisivo com audiência, plateia de crianças, em que as crianças iam apostar qual dos pilotos malucos venceria a corrida? Nunca imaginava isso, cara. Agora, você faz ideia por que a ideia do quiz show foi abandonada? Não. Se eu pudesse dar um palpite, é porque seria como nos anos 90 as crianças se reunirem para fazerem apostas em Carmageddon. Na verdade, é que depois que eles fizeram testes iniciais, né? Apresentaram os, 3, 4 primeiros episódios pra criançada e tentaram fazer uma tentativa de quiz show com audiência teste, né? Cara, as crianças só apostavam no Vigarista. Ninguém apostava em nenhum outro piloto, era só no Vigarista que as crianças queriam ver o Vigarista ganhando. E como o Vigarista originalmente nunca ganhou nenhuma corrida, o que eu vou desmentir neste episódio do Paranerd, tá? Porque tem uma corrida que o Vigarista ganhou. Que ele ganhou. Deixa pra lá. Mas não, depois de falar disso, daqui a pouco. Mas, o que acontece? Como as crianças só apostavam no Vigarista e originalmente o Vigarista foi desenvolvido para não ser o vencedor, então as crianças nunca ganhavam o quiz show, porque ninguém votava nos outros, só votava no Vigarista. Então, em compensação, essas crianças, é claro, de que Vigarista é um vilão extremamente carismático, etc e tal, mas apesar de não terem ganhado nada, essas crianças foram recompensadas porque todas elas cresceram e acabaram se tornando eleitores do Trump. Que também é uma porra de um vigarista e tá aí. Mas isso não é um fenômeno que se repete. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, quando teve um parque da vida, não sei se era Disney, algum parque temático de Star Wars, que a menina foi lá, ela queria ir pro lado negro da força. Você ajoelhou pro Darth Vader, eu amo esse cara. vídeo, eu amo esse. Você lembra dessa City Girl? Eu não vi essa daí. Depois me eu te passou mando batido. o link desse vídeo, é óbvio que o link desse vídeo vai estar no post daqui do relacionado do episódio. Cara, a menina é sensacional, ela chega tão aquela Academia de Jedi, que é um teatrinho na Disney, né? O teatro seria pra enfrentar o Darth Vader, só que ela pega e se ajoelha. Exato! Tipo, quero seguir você. Ela vai, o cara fala, ligue seu sabre, a garota, não, quero não. Não, por que você não quer não? Você quer o quê? Você quer se juntar ao Darth Vader? Aí ela se ajoelha, o Darth Vader, não, peraí, menina, não, levanta. Segue o roteiro. Não, você quer ser Sith, né? Tá, acho que a Academia Sith é naquela outra casa ali, você vai pra lá, tchau, obrigado. Próximo!
Ou seja, A se o menina vilão tem- tiver carisma, cara, ele conquista mesmo. Foda-se os Sim, heróis. sim. Falando nisso, vamos falar a respeito dos pilotos malucos, né? Quem eram os participantes desta corrida maluca? Eram 11 carros ao todo, começando, obviamente, pelo melhor carro de todos, o 00, a máquina do mal, The Mean Machine. Né? Pilotada pelos nossos queridos Dick Vigarista e Muttley. No inglês, Dick Dastardly and Muttley. Cara, o Vigarista, e quem vê o filme que eu falei da grande corrida, né? Corrida do século, porra, é o Professor Sina, cara. Tá lá, é o Professor Sina todinho. E o carro do Professor Sina, com as devidas proporções, é a porra da máquina do mal também, cara. É igual, não tem nem o que dizer. Só o coitado do Jack Lemmon, do Jack Lemmon, não, do... Como é que é o nome do outro? Do Peter Max? Falk? O Peter Falk. Só o coitado do Peter Falk que se ferrou, que virou cachorro, né? No desenho. Mas, fora isso, tudo bem, não tem problema. Cara, vamos deixar uma coisa clara. É o meu carro favorito? Não. Daqui a pouco eu falo qual é o meu carro favorito. Mas, porra, não tem como não gostar da máquina do mal, cara. É muito bonito aquele carro, ou muito feio, depende do gosto da pessoa. O que vocês acham, Sebes? Muito foda, cara. É meio naquele estilo foguete, que lembra muito aqueles testes que se fez logo no início, quando estavam testando até quanto um carro poderia dar. Teve até uma espécie de corrida entre ingleses e americanos para ver qual carro ia ser mais rápido no mundo. A Europa, na verdade, não é nem ingleses, é Europa contra os Estados Unidos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver aí que os carros realmente parecem um foguete e lembra muito o designer, né, da máquina do mal. E vai lembrar também, pensador, por favor, não me corrija se eu estiver lembrando errado, mas eu tenho certeza absoluta que tinha um foguete sob trilhos no A Grande Corrida. Tinha sim, é verdade. Uhum. O professor Facina tava tentando ser o homem mais rápido do mundo na porra de um foguete nos trilhos, não tava? Tava sim. Então, olha aí a inspiração pra máquina do mal, porra. Mas não era só de Não, mas máquina peraí. do... fala. Eu acho o design da máquina do mal, do Mean Machine, do Dick Vigarista, maravilhoso, assim. Se você olhar, eu acho que ele influenciou muitos designs... Batmóvel. Isso, era o que eu ia falar. Batmóvel do Tim O Batmóvel do Tim Burton é claramente inspirado no Mean Machine, cara. É muito bom. Muito bom mesmo, muito bom. Mas, como eu tava falando, nem só de máquina do mal vive esse desenho, apesar de o Vigarista carregar o desenho nas costas, obviamente, né? Temos também o carro 01, o carro de pedra, The Boulder Mobile, pilotado pelos irmãos Rocha, Rochedo e Cascalho, The Slack Brothers, Rock and Gravel. Eu tive que fazer muita pesquisa para achar os nomes originais, eu tive que rever os meus DVDs do Corrida Maluca, porque obviamente eu tenho. Eu tenho, você não tem. A primeira temporada, a única temporada completa da Corrida Maluca em DVD, obviamente, para poder pouquíssimas vezes falar dos nomes próprios dos irmãos Rocha, Rochedo e Cascalho. Cara, aquilo ali, aí as pessoas falam, porra, que sacanagem, eles imitaram o Capitão Caverna. Não, meus amores, os irmãos Rocha vieram primeiro. Os irmãos Rocha são a origem do visual do Capitão Caverna. Eles consumaram seu amor quando a Corrida Maluca acabou e dali nasceu o Capitão Caverna. Foi uma teoria que eu sempre tive. Há quem diga que eles são primo e irmão do Capitão Caverna. Daí essa mudança. Pelo menos são da mesmo filo, né? Se não são da mesma espécie, eles são do mesmo filo. Cara, o visual do carro de pedra era uma coisa sensacional, que era literalmente a porra de uma pedra. Era literalmente uma pedra com rodinhas de pedra. Não tinha o que sair daquilo. Era uma pedra. Tanto que era muito comum, uma cena super comum, um clichê do desenho, é o carro quebrar em cascalhos, eles irem buscar uma outra pedra, começar a marretar a porra da outra pedra, ponto, já tem um carro novo. Tadã! E era na porrada, lembra? Na porrada, no tacape, lógico. Como não? Imagina. Bom, aí vamos pro carro 02, o favorito, espero eu, do senhor Pensador Louco,
que era o Coupé Mal Assombrado, The Creepy Coupé. Pilotado por Medonho e Medinho, a dupla sinistra, The Gruesome Twosome, Big and Little. Cara, esse carro é sensacional, que é a porra de um castelo mal assombrado, mansão mal assombrada, sobre né, rodas. Tem um dragão na porra da torre do... Tem um dragão na torre, tem morceguinho rodando a torre toda hora. Eles apertam o botão, solta a bruxa, aperta outro botão, solta fantasma, aperta outro botão, solta uma cobra. Cara, é uma coisa de louco. Fora os pilotos, que já são uma coisa sensacional, que é a porra de um vampirinho roxo e de um Frankenstein gigante pilotando o carro, cara. É surreal, cara. Fala um pouco disso, pensador. O que você acha do Creepy Coupé, do Coupé Mal Assombrado? O que eu achava mais fantástico era justamente isso. Eles não era um trailer, na verdade, aquilo, né? Não era um carro de corrida, era um trailer. Eles moravam no carro. Era um motorhome. Era um motorhome, né? E muito foi legal, inspiração, cara. Inclusive, depois, anos mais tarde, pro carro da família Addams, também da tia Hannah e da tia Barbera. Vocês lembram desse desenho da família Addams, que eles viajavam pelo país com um carro assombrado? Era igual, cara. Era o Coupé Mal Assombrado, só que versão limousine. Esse sim era um motorhome mesmo, era grande. A parada desse carro era o dragão. O dragão podia fazer tanto o papel de turbocompressor, que dava o push, quanto ele podia voar. Não sei se você lembra, volta e meio ele colocava a asa pra fora e dava uma voadinha. Sim, não, o príncipe... E não só isso, ele também servia como morteiro, porque quando ele botava a cabeça pra frente era pra fritar alguém que estivesse na frente do carro, cara. Era multiuso esse dragão. Ele saía com a cabeça pra trás pra dar boost, como você falou, né? A jato. Ele botava as asas pra fora pra fazer o carro voar, ou botava a cabeça pra frente pra soltar uma bola de fogo no filho da mãe que estivesse na frente deles, cara. Era multiuso esse dragão, cara. Muito bom mesmo. Aí vamos pro carro 3, um carro que eu particularmente gosto muito, mas ainda não é o meu carro favorito, que é o carro mágico, o Convert a Car, pilotado pelo Professor Aéreo, o Professor Pat Pending. Cara, o design do carro mágico, primeiro, vamos discutir a tradução do nome. Convert a Car, que era um carro conversível, né? Um carro que se convertia em outros veículos de todo quanto é tipo, cara. Ou seja, era um Transformer, vamos falar real. Transformer. Mas como o pessoal aqui no Brasil não teve a sagacidade de pensar em carro transformável ou carro alguma coisa desse tipo, chamaram de carro mágico. Cara, mas que de mágica não tem merda nenhuma. Aquilo o cara é um ciência. Cientista, porra. Não é um mágico, caralho. É um cientista, porra. Mas foda-se. Mas o design do carro, sem fazer conversão nenhuma, já é sensacional. Porque é a quilha de um barco com asas de avião e aqueles motores com hélice para trás da esquadrilha Butre. Sabe? Isso. E 2 rodas atrás e uma rodinha na frente. Era um triciclo. É uma roda de triciclo em cima de um barco com asas... Uma geringonça. Era uma geringonça, com certeza. E fora o fato que já é uma geringonça, então, por si só, ele não precisava fazer nada, porque se jogasse na água, nadava. Se batesse o motor, voava, então não precisava fazer mais nada. Mas não, quando ele apertava os botões lá no painel dele, a máquina fazia uns ziqueziras de uma geralhada e viravam uma bola de boliche, um casco de tartaruga, um carro foguete, um pula-pula, o cara ganhava corrida no pula-pula. O que por si só... O que por si só eu considero uma estupidez profunda, né? Dá até pra se questionar a inteligência do Professor Aéreo, porque se aquela merda podia virar um carro foguete, por que ele já não começava a porra da corrida assim? É porque as conversões dele nunca demoravam muito tempo, cara. Era tipo segundos. Convertia, fazia uma maluquice e depois desconvertia pro carro. Mas eu não discuto a inteligência do professor. Eu discuto a sanidade do professor. É outro papo, tá? A inteligência eu não discuto, não. Eu sempre tive a teoria que depois que a corrida maluca acabou e o Professor Aéreo ficou vivendo de patentes, esse tipo de coisa, que ele acabou desmontando
o seu carro conversível, mágico, e transformando ele num inspetor bugiganga, que é basicamente aquele carro no formato humano, né? Né? Inclusive, o nome dele em inglês é sensacional, que é Pet Pending, patente pendente. Patente Quer dizer, o cara pendente, é exatamente. o professor das patentes pendentes, cara. É sensacional isso, cara. Ai, ai. Aí partimos pro carro 04, o carro voador, The Crimson Ray Baylor, pilotado Clássico. pelo Barão Vermelho, The Red Max. Foda. Esse carro Cara, é foda pra caralho. É o carro... Cara, eu adoro o design desse carro porque eu sou particularmente um Na verdade, fã não é um carro, né? É um incondicional. avião. Era o que eu ia dizer, né? Que não é nem um carro, com é um avião. rodas. É um avião que Com anda. rodas de carro. Né? É um avião que anda no chão. Né? Mas aí que tá a sacanagem, porque ele não voa. Porque o máximo que ele faz é dar uma ligada no negócio, pula por cima de um competidor e volta pro chão. Eu não sei se é por incapacidade do carro de realmente voar muito ou se é por conta das regras da corrida, porque afinal de contas isso é uma corrida de carros, não é uma corrida de aviões, então não pode ficar voando o tempo todo. Eu espero, sinceramente, que o Barão Vermelho não voe o tempo todo por regras da corrida, porque senão aquela porra daquele avião é uma merda. Só voa 10 segundos e depois tem que voltar pro chão, é sacanagem. E detalhe, foi o primeiro vencedor da primeira corrida. Sim, foi o primeiro vencedor Isso da primeira mesmo. corrida. E, como todo avião de Segunda Guerra biplano, ele tinha também a metralhadora dele, sim. E sim, ele atirava contra os outros pilotos na corrida. Aqui não é um desenho family friendly, não, senhor, tá? Aqui a corrida era porrada, tá, meu querido? Não pensa que é brincadeira, não. Isso aí deu origem ao Carmageddon, com certeza, cara. Os pilotos se matando pra chegar em primeiro lugar e tal. Aí chegamos a Meg Dubois, né, a Natalie Woods daqui do nosso desenho, que é o carro 05, o carrinho pra frente, The Compact Pussycat, pilotado Que cheiro por de anos 60, Penélope mano. Charmosa, Penélope Pitstop. Fala, Sebes. Não, anos 60 total, as influências, desde a piloto até o carro. Não, o carro da Penélope Charmosa, né, que é o compacto gatinha, né? O carro tem uma boca, velho. O carro não tem boca. O carro tem lábios. O carro não tem boca. O carro tem umas beiças no paralama que parecia, e o pensador vai concordar comigo, carangos e motocas. Pra caralho. Não parecia a carrinha rosinha namorada do Willy no Carangos e Motocas, cara? Que eu não duvido com nada certeza. que seja, que o carrinho pra frente não seja a inspiração daquela carrinha. Agora, é engraçado a gente ver, porque eu sempre achei muito interessante o personagem da Penélope Charmosa, tanto no Corrida Maluca quanto no desenho solo dela, né? Os apuros de Penélope. Que o carro dela na Corrida Maluca tem clara inspiração no design dos anos 60, né? 50, 60. Aqueles carros, assim, altamente customizáveis e tal. Mas a personagem da Penélope, ela é mais baseada naquelas mulheres entre os anos 30 e 50. As mulheres aventureiras, aquela, tipo, Modest Blaze. As mulheres que saíam pelo mundo vivendo altas aventuras, aprontando confusões e tal. É bem legal. E o jeitão dela era de sulista, né? Daquelas dondocas sulistas, tipo, e o vento levou, você não concorda? Sim, com certeza. Ela no original, então, cara, que no dublagem eles não exageram tanto. No original, oh dear me, my little baby. Ela cantava enquanto falava. Eu ouvi no original, ela canta enquanto fala. Era uma coisa bem sulista mesmo, cara. Nerdmaster, tem uma coisa que a gente não falou, não sei se a gente vai falar mais lá na frente, que cada carro tem sua arma. Né? Tem, cada carro... Não, nem todos os carros têm armas. O do professor aéreo, por exemplo, eu nunca vi ele atacar ninguém com o carro dele. Ele tenta sempre... O próprio carro era uma arma. O próprio carro era uma arma. Ok. Não vou discutir isso, mas eu nunca vi ele, por exemplo, atirar em ninguém, ou fazer atirar com a arma. Não, mas por exemplo, como você mesmo falou agora há pouco, teve vezes em que ele virou bola de boliche e saiu detonando tudo pela frente. Pois é. Tudo bem. Pode ser considerado como uma arma. Posso, considero perfeitamente, não tem problema nenhum. No caso da Penélope, ela jogava espuma de shampoo.
de Isso. shampoo. Cara, o carro da Penélope era maravilhoso, porque enquanto todos os outros pilotos tinham itens no seu carro pra atrapalhar os outros ou ganhar vantagem em cima dos outros, a Penélope era a porra de um salão de beleza sobre rodas. Era maquiagem, o secador de cabelo, o spray de shampoo. Tudo bem que ela usou a porra do shampoo pra cegar o dragão da dupla sinistra uma vez, mas foda-se, né? Não é o caso. Cara, o carro dela, se fosse hoje em dia, a buzina, quando ela apertasse, ia tocar o Silvio Santos fazendo propaganda da Jequiti, cara. Era tudo cosmético ali. Não, cara, o carro dela hoje em dia, acho que nem nenhum desenho daquela época ia existir hoje em dia impune, cara. E mais uma vez, vamos dar parabéns à dublagem que chamou Compact Pussycat, né, de carrinho pra frente, né? Ô, gíria dos anos 70, puta que pariu, carrinho pra frentex, né? Pra frentex, exato. Que ridículo, cara. Ai, meu Deus, tá bom. E agora, senhoras e cenouras, carro 06, o meu carro favorito da corrida, o carro tanque do exército. Olha a ditadura aí. Achamos um bolsominion. Tá ok? Esse é o meu carro favorito. E eu não quero saber de reclamação, tá ok? Pronto. Eu vim aqui pra ganhar e pra destruir o Barão Vermelho, tá ok? Tá ok. Ele era pilotado pelo soldado Mickley e comandado pelo sargento Bombarda, o Sargent comandado, ele não fazia porra nenhuma, só ficava gritando. Não. Eu vou discordar de você, que é ele quem comandava as armas. Então, quando as bazucas atiravam pra trás pra dar aquele burst, que nem você falou, do carro da dupla sinistra, o carro do exército dava o burst na base de metralhadora, ou ele virava o canhão pra trás e metia a canhonada pra que ele desse também o dash pro carro. Então era isso. Que exemplo. Cara. Que exemplo para as crianças. Não, exemplo maravilhoso que era vira e mexe, o sargento botava o canhão na direção do cara e toma-lhe bala. Foda-se, não quer saber de nada. Quero saber mais. Você falou que todos os carros tinham arma, o carro tanque era uma arma só. Era só arma, não tinha mais nada no carro além de arma. Que na verdade é um tanque adaptado com um rolo compressor. Sim. Que é a frente do carro. Ou seja, é pra fuder mesmo. Tem que falar. É o que a gente chama de blindado pra todo terreno, né? Ai, cara, esses eram sensacionais também. No quesito personagens, eu até não falo nada, porque o soldado Mickley e o sargento eram meio rasos no quesito personalidade, mas porra, o design daquele carro, cara, eu amava o design daquele carro. Pra mim era o carro mais bonito, cara. Não sei se é porque eu adoro tanques, não sei se é porque eu gosto do visual militar da Primeira e Segunda Guerra. Olha, é verdade, temos uma viúva de Médici. É visual, eu gosto de visual de exército. Eu acho o verde exército bacana num carro. Mas é meu gosto. Sabe o que? Posso ter um gosto? Tô zoando. Sabe o que seria foda, cara? Se em vez desses dois aí, o Bombarda e o Meckley, fossem o Sargento Tainha e o Recruta Zero. Infelizmente não dava porque eles não eram donos da licença dos Recruta Zero, mas que sim, era muito a cara do Recruta Zero do Sargento Tainha, com certeza. Bom, porra. Seguindo viagem, chegamos ao carro 07, o carro à prova de balas, The Bulletproof Bomb, pilotado pela Quadrilha da Morte, The Ant Hill Mob. Cara, é a porra de um carro de gangster. Saca carro de gangster? De gangsters anões. Né? E pior ainda, de 7 anões gangsters. Cara, a quadrilha, no desenho da Corrida Maluca, a quadrilha até que não era muito carismática, não. Tinha, acho que só 4 que realmente chamavam atenção, que era o Clyde, o chefe, o Bobo Alegre, né, que eu não lembro o nome, o Risonho e o Chorão. Só tinham esses 4, assim, de chamativos, que os outros 3 era qualquer coisa.
né? Eles foram ganhar mais destaque nos apuros de Penélope. Os apuros de Penélope. Aí veio o Zip Zap, que era o ligeirinho, o cara dos bolsos, que sempre tirava coisa dos bolsos, né? E eu não lembro... e tinha um que era soneca, que ficava dormindo o tempo todo. Então, eles ganharam um pouco mais de características marcantes no Apuros de Penélope. Mas na corrida também era sensacional, cara. Não, mas nos Apuros de Penélope... fala. Nos Apuros de Penélope era muito legal. Não era, tudo bem, eles eram as estrelas do Apuros de Penélope, eram eles. Assim, o Tião Gavião também era muito bom. Mas eu gostava muito que eles enfrentavam Tião Gavião e os irmãos Bacalhau. Certo, show! Desenterrou agora, velho. Os irmãos Bacalhau. Não, e fora o fato de que a gente já tá falando um pouquinho do Apuros de Penélope, a gente vai falar isso mais tarde, mas dane-se, que o carro ganhou vida, né? Que era o Chuckabug, né? Isso. O carro virou um personagem vivo no Apuros. Na corrida não, é só o Bulletproof Bomb mesmo, era só o carro de mafioso. Era um calhambeque de mafioso ali dos anos 20. Era o digno calhambeque de mafioso Ford modelo A da década de 30, né? 40 no máximo, cara. Muito ali, bom. mas anos 20, 30. Isso mesmo. O que chamava mais atenção... Fala, Sérgio, fala. Eu sei que você vai falar disso. Fala, Sérgio. Que eles faziam quando queriam ultrapassar alguém, né? O Clyde chegava e bora botar o pé na estrada. E literalmente os pezinhos dos caras. Como é que eles querem que com os pezinhos eles sejam mais rápidos do que o carro propriamente dito, cara? O negócio, eu acho que tem muito a ver com o fato de que no início, quando estava começando a sair esses sedãs, alguns deles, os mais antigos, ainda dependiam daquela manivela da frente para pegar o motor, para fazer o bom e velho contato. Então empurrar o carro para pegar era muito fácil. Então acho que eles faziam aqueles pezinhos assim, pareciam uma centopeia ali embaixo, fazendo aquele... E fora o fato que, como todos bons gangsters, né, como todos bons mafiosos, na hora que precisava, a quadrilha pegava Tommy Guns e... Porra, velho, sentava-lhe bala. Porra, não tinha brincadeira não. Quando eles puxavam as Tommy Guns dele, era metralhadora pra tudo quanto é lado, maluco. Não é brinquedo não. E eles são bem retardados mesmo, porque, pô, o carro é gigante, mas todos eles ficam na porra do para-brisa. Nenhum fica lá pra trás. Fica um amontoado em cima do outro no não quero perder nada, vou ficar aqui na frente. Tem razão, cara, eu tinha esquecido disso. É verdade, ficam todos amontoados no banco da frente. Aí depois desse temos o carro 08, a carroça a vapor do Tilton Mais, The Arkansas Sugarbug, pilotado por Tilton Mais e seu copiloto, o Urso Chorão. O melhor piloto. Lazy Luck. O melhor piloto. O melhor piloto por quê? Por quê, Sérgio? Ele é o teu favorito? Não é meu favorito, mas ele dirige com os pés, velho. Ele é tão foda que fica de braços cruzados, ele dirige com os pés e fica fumando. O pior que você não percebeu. Não, pior que você não percebeu, ele pilota dormindo. É verdade. Também, né, cara? Ele Caralho, pilota dormindo. Quem chama a atenção dos perigos na estrada é o Chorão que bate nele toda hora pra acordar ele, porque ele dirige dormindo a porra da carroça, cara. E a carroça é sensacional, que ela tem a porra de uma caldeira, que é a vapor, né? A carroça a vapor. Então tem a porra da caldeira de esquentar café no carro. E o pior de tudo é que a caldeira não é o motor tá lá na frente do carro. A caldeira é só, tipo, sei lá, o combustível. Não entendo, eu não entendo a mecânica desse carro, cara, sinceramente. Eu não entendo que tipo de droga eles estavam usando, porque tem alguns carros assim que não tinham o menor sentido. E vou falar a real, eu achava que esse era um deles, assim. Na verdade, ele não é o meu menos favorito, assim, o meu menos favorito é o último, a gente vai chegar nele eventualmente, mas, cara, o Chorão era engraçado, o velho lá dormindo, dirigindo com os pés e tal, mas ele não tinha o menor sentido, cara.
O Chorão, pra mim, o papel do Chorão ali é ser uma almofada. Porque o cara se encostava no Chorão e dormia legalzão encostado no Chorão, cara. Era só pra isso que o Chorão tava ali, mas tá lá. Aí temos o próximo, o carro 09, o carrão aerodinâmico, The Turbo Terrific, pilotado por Peter Perfeito, né? Que é o Tony Curtis, né? O grande Leslie dessa brincadeira. Cara, o carro, na minha opinião, vamos agora deixar bem claro, na minha opinião, o turbo terrífico, né? O carrão aerodinâmico era feio para caralho. A porra de uma salsicha de metal gigante com 2 rodinhas pequenas na frente, 2 rodonas atrás e cano de escapamento. Feio! Feio! É um dragster, né? Era feio, mas se ainda fosse dragster ainda seria bonito, porque ainda teria uma grade na frente, tal coisa. Ah não, é feio! E aquela merda era feia e frágil, porque não podia cair uma folha nele que ele desmontava o caralho do carro. Isso quebrando, verdade. E eu acho que até tinha a ver com a personalidade do próprio Peter Perfeito, ele era o único carro que aí sim, esse não tinha nenhuma arma, né? Né, esse não ele tinha ganhava, arma, não. Era um piloto com espírito esportivo real, assim, ele queria ganhar na honestidade. Inclusive, é muito comum o Peter salvar o vigarista de alguma merda que o próprio vigarista fez. Sim. Era muito comum isso acontecer. Eu lembro de um episódio que era no pântano, que o vigarista tava afundando com o carro dele no pântano, aí passou o Perfeito. Peter Perfeito, socorro! Aí o Perfeito, como um perfeito cavalheiro que ele é, não, pega pelo braço do vigarista, aí é brincadeira do desenho, tá? Ele, com a sua força de um homem perfeito, ele puxa vigarista, Muttley carro e joga pro alto pra salvar ele do pântano. É sensacional. E fora a fé, né, que rolava entre a Penélope e o Peter, né, que era toda hora o Peter dando mais, senhorita Penélope, como é bom estar aqui ao lado da senhorita. Parecia o professor Girafales com toda a Florida. Que, aliás, é uma coisa que também é recorrente da corrida do século. O personagem do Tony Curtis e o Great Leslie. Principalmente numa hora em que eles estão acampando do lado de um lago, uma cena bem legal eles estão com a fogueira ali, um acampamento e tal, e tá ele e tá a personagem da Natalie Wood, e eles acendem uma fogueira e ela pega um violão e começa a tocar uma música toda romântica. Ele não tinha nem prestado atenção nela até então. Aí ele pega ele começa. Desculpa, perdi o raciocínio. Não, tá bom, vamos seguir daqui. E pra terminar... Não, peraí, eu quero terminar. Aí ela pega o violão, aí durante a música romântica dela é que ele presta atenção nela e ele vai tentar dar uma cantada, ela mete-lhe um tabefe na cara assim e acabou ali a relação, mais ou menos, né? E pra terminar, o carro menos favorito do Sr. Pensador Louco, o carro 10, o carro tronco, The Buzz Wagon, pilotado por Rufus Lenhador e Dentes de Serra, Rufus Roughcut and Sawtooth. Por que ele é o teu menos favorito, Pensador? Cara, porque era um carro idiota, profundamente idiota. Mesmo quando criança, apesar de eu já ser retardado de berço, eu olhava para aquele carro, que era uma merda de um tronco, que as rodas eram serras circulares, e eu pensava, como é que essa merda anda, que não corta o chão e não se enterra a cada vez que anda, cara? Tem uma corrida que eles estão pilotando num terreno de pedras, que a porra do carro tonco tá tremendo toda hora, tá desmontando enquanto tá andando, que o Dente de Serra tem que ficar martelando a porra do carro o tempo todo, pro carro não desmontar no meio da corrida. É aquele negócio, como é que se diz? Amortecedor zero naquele carro, né? Puta que pariu. É ele e o carro de pedra, são dois com amortecedor zero, né? Muito bem, muito bom, muito obrigado. Tem um belo para-choque. Né? O tronco da frente dele, né? Vamos falar nisso. Eu já falei o meu carro favorito é o carro tanque do exército, pelo design, né? E do Pensador, é o Coupé mesmo? Não, indiscutivelmente. É o Coupé, né? E tu, Sérgio, qual era o teu favorito dos 11 carros?
Barão Vermelho. Muito bem escolhido. Também é o meu segundo favorito, com certeza. Em design é o segundo que eu mais gosto. Claro, vamos deixar aqui um concurso pra Máquina do Mal, né? Que ninguém aqui discute que é um lindo carro, né? Não, com certeza. Mas é o concurso, né? Ele tá fora do concurso. Ele não precisa ser votado. Ele já ganha nos nossos corações, né? O prêmio de melhor carro. Muito bem. E ele era realmente o melhor carro. Porque não é de discutir isso. O melhor carro era a Máquina do Mal. Porque o cara tá sempre na porra da frente dos outros pra poder parar e fazer alguma trapaça. Se ele quisesse simplesmente ligar aquela merda daquele carro e partir embora, ele ganhava a corrida na metade do episódio. Pô, o carro era construído em cima de uma porra de uma turbina gigante. Caralho, né? Tá. Falemos então a respeito dos episódios per si. Tem alguma cena que você se lembre e goste muito de lembrar da Corrida Maluca, Pensador? Cara, eu sei que isso é um tema, a gente acabou de falar nisso, inclusive, é um tema recorrente na Corrida Maluca, o fato de que o Muttley, que era o único cérebro real dentro do Mean Machine... Na dupla, com certeza o cérebro da dupla era o Muttley, não, sem dúvida. Em que ele tava assim, não era nem a quilômetros de cara, ele tava perto assim, ele falava, não, eu vou parar pra garantir. Cara, a chegada tava ali. Porra, o Roberto Carlos sem uma perna conseguiria chegar lá pulando. Mas não, ele para a merda do carro, vou construir uma armadilha infalível pra pegar os caras. E aí ele, obviamente, incorpora o espírito do Willy Coyote e ele faz uma merda que normalmente é direcionada pra ele e ele se fode lindamente. Aqui o principal problema no Vigarista, o Seb está aqui para concordar com a gente também, é que ele não conseguia só ganhar. O prazer dele não era ganhar, era fazer os outros perderem. Que tem diferença entre ganhar e fazer os outros perder. A graça do Vigarista era sacanear os outros, não vencer, tá? E isso, inclusive, é uma das coisas que mais me emputece na porra desse desenho, que é o seguinte... Tá lá o Vigarista fazendo as trapaças dele pra ganhar. Mas por que o Vigarista é considerado trapaceiro se todos os outros carros também faziam truques pra ganhar? Pois então, não havia regras do que você podia usar pra ganhar a corrida. Supondo que aquela de voar, que o carro do Barão Vermelho não podia fazer isso, mas fora isso não havia regras pra isso. Eu acho que ele era considerado... vigarista, desonesto dentro do negócio, porque ele, como você disse, ele não estava interessado necessariamente em correr. Ele queria só sacanear os outros. E, diga-se de passagem, ele era muito ruim nisso. Não, muito. Completamente ruim. Porque o único carro ali, sinceramente, que nunca trapaceou, pelo menos eu nunca vi fazer uma trapaça, foi o Peter Perfeito. Porque faz parte do character design dele, né? Ele tem que ser o... Tudo bem que ele já uma vez pilotou um carro com 8 rodas atrás, que teoricamente 8 rodas tem mais tração do que as 2 rodonas grandes que ele já tinha. Não faz sentido, eu sei, foda-se, é desenho. Foda-se, né? Fazer o quê? E tu, Sebes, tem alguma cena ou episódio que você lembre com carinho da Corrida Maluca? Cara, muito tempo que eu não vi esse desenho, eu não lembro. Eu lembro só de um flash. Eu não sei se... Eu acho que é esse desenho que é o seguinte. Tinha acontecido alguma coisa que o primeiro colocado passou, mas ele não ganhou. Aí veio o segundo e se ferrou também. Foi o Vigarista! Não sei se foi isso. Sei que quem acabou ganhando a porra da corrida, porque tinha um narrador. Não sei se você lembra, tinha um narrador. Sim, tinha um narrador. Tinha um cara e o Vigarista quebrava a quarta parede conversando com o narrador. Justamente. Cara, era sensacional isso. Esse episódio que eu não lembro qual, eu lembro só desse flash que é o final da corrida, que ele fala: e aí passou, não sei o que tem, mas não ganhou por isso. E o segundo, mas também não. Quem vai ganhar é o terceiro. E eu acho que o terceiro é aqueles irmãos Pedra lá, aqueles os irmãos Rocha, isso. Batendo. Eu acho que eles que ganham, cara. Eu lembro disso. O que aconteceu? Tava Vigarista, Penélope e os irmãos Rocha no final já da corrida e nitidamente se vê o carro do Vigarista passando em primeiro. Aí todo mundo, nossa, o Vigarista venceu, que coisa terrível, oh meu Deus! O Vigarista já tava com
com o chapéu, aquele chapelão dele no ombro, assim, né? No peito, fazendo pose pra foto, tal e coisa. Mas esperem! Os juízes da corrida estão mandando um instantâneo da corrida de que o vigarista esticou o bico do carro dele e foi assim que ele ganhou. Foda-se! Os outros carros fazem a mesma coisa. Qual o problema dele ter esticado o bico pra ganhar? Aquilo não é trapaça. Isso é que me deixa... Cara, é nessa hora que eu fico muito... Pô, agora eu vou ficar pistola nesta caralha desse episódio. Porque teve acho que 2, 3 episódios depois, é que eu não lembro a ordem dos episódios agora, a porra do professor aéreo fez uma sanfona do caralho do carro dele, também esticou a porra do carro dele pra frente e ganhou a corrida dele. E por que ele não foi considerado trapaceiro? Caralho! Sabe o que acontece? E vocês vão lembrar melhor que eu, que é bem da época de você, né? Se eu fosse muito novinho, né? Vai lá. Vocês lembram da rivalidade Senna e Piquet? Sim. Quem é que tinha fama de mal? O Piquet. O Piquet. Mas o Senna não era nem um santo, só que como o Senna, não sei o que, o adorado, ele fazia as merdas que ele fazia, e ele fazia muita merda. O Senna. Cara, é aquela coisa, pro piloto ser um piloto ganhador, já é dito isso, o cara tem que ser meio pilantra mesmo. Existe bonzinho no automobilismo, nas corridas. Não é à toa que Michael Schumacher durante muito tempo foi chamado de Dick Vigarista. Exatamente, justamente. Só que aquela coisa, mas é o Dick Vigarista que ganhava, né? Até que é o heptacampeão, né? O maior campeão. Né? Só que aquilo, cara, quem acabou levando a fama e quem tinha fama, qualquer merda que desse, não, Senna fez merda, passava um pano, mas o Piquet também, né? O Piquet, pelo amor de Deus, o Piquet é o vilão, o Piquet não pode. Então é isso, cara, o Dick Vigarista era o Piquet, cara, qualquer merda que desse, ele ia levar a porra da culpa. Eu lembro, eu não sei se eu tô enganado, Nerdmaster, você que tem o DVD pode lembrar, não teve um episódio em que a Quadrilha de Morte ganhou, que o carro quebrou e eles levantaram o carro com os pezinhos e atravessaram a linha de chegada? Sim, as rodas caíram, eles puxaram, como se fosse puxando as calças pra cima, eles puxaram o carro e andaram com as perninhas só no carro e foda-se. E foram correndo assim mesmo. Não lembro se eles ganharam essa corrida, mas que foi assim, foi. As rodas caíram, eles levantaram e foram no pezinho mesmo. Falando na quadrilha... Uma cena que eu rio de chorar até hoje, quando eu vejo no episódio, é quando eles fingiram ser os 7 anões. Eles pararam numa casinha, era a casinha dos 7 anões mesmo, aí eles vestiram a roupa dos 7 anões e todo piloto que parava ali, primeiro parou o vigarista, ele chegava e falava, não, agora você vai por ali, vai por aqui, vai por ali, vai por lá, e ele paiou num pântano. Acho que foi até essa do pântano que depois o Peter Perfeito puxou ele, eu não lembro, eu não sei se os 2 episódios estão correlatos. Aí veio a Penélope, porra, Branca de Neve e 7 anões, né? Então, qual é o caminho pra sair da floresta? Você vai por ali, 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 vai por aqui, vai por ali, por ali, tá ali? Tá legal? Vai, tá, então tchau. Mas Clyde, por que você botou ela pra ir na frente? Se ela seguir esse espaço todo que eu falei, ela vai parar em Albuquerque antes de correr. Sensacional, cara. Teve outra parada que a gente não comentou, que beleza, os carros cada um tinha sua tramóia, tinha as suas paradas pra fazer pra ganhar e tal, mas os circuitos também eram foda, cara. Cara, era então, cada corrida mais louca do que a outra. Cara. Era nível Speed Racer de dificuldade, esse troço era impossível. Exatamente. Teve uma vez que eles ficaram presos num arranha-céu e ficaram dando voltas e voltas em cima de um arranha-céu, que foi o vigarista que botou uma placa de desvio, levou eles pra dentro da construção e os carros ficaram que nem louco passeando por cima do arranha-céu. Ô, Nerdmaster, quem é que veio primeiro, Corrida Maluca ou Speed Racer? Speed Racer, eu acho. Acho que eu não sei. Speed Racer é mais velho que Corrida Maluca? Speed Racer é bem velho, cara. Speed Racer é mais velho, querido. O Speed Racer é de 1960, enquanto que a corrida é de 68. Porra. Então, 8 anos de idade de diferença. Mas sim, as corridas malucas eram um osso duro, tal qual as corridas do Speed Racer, sem sombra de dúvida, cara. Muito bom. Um outro episódio também, que era uma corrida tipo no Velho Oeste, que não era Velho Oeste, era na Califórnia, sei lá das coisas, Grande Prêmio Califórnia, alguma merda dessas,
que o vigarista parou numa cidade fantasma e a ideia de gênio dele era entrar num bar, quando a galera entrasse no bar, ele e o Muttley disfarçado de fantasma fazia buuuu e assustava. Ele assustou a Penélope, assustou a quadrilha, mas quando chegou a dupla sinistra, porque o medonho, que é o Frankenstein, Sim. ele detonou a porra da parede e assustou o vigarista e assustou inclusive 2 fantasmas de verdade que estavam no bar. Porque os primeiros 2 fantasmas de verdade assustaram o vigarista e o Muttley, tipo, caramula. Aí depois chegou a dupla sinistra, o medonho rebentou a parede, fez... aos fantasmas. Fudeu, tchau, vai embora. Ninguém Muito assusta bom. a dupla sinistra não, maluco. Tá pensando que, porra. Ai, seguindo viagem. Mas conforme o Pensador já falou, houveram spin-offs. Houveram desenhos relacionados ao Corrida Maluca. E primeiramente, mais ou menos na mesma época, na verdade não, acho que foram cerca de 5 a 10 anos depois da estreia do Corrida Maluca, vieram Dick Vigarista e Muttley em suas máquinas voadoras, mais conhecido como, Pensador? Esquadrilha Abutre, né? Eu sempre chamei de Esquadrilha Abutre, né? Ou Pegue o Pombo, alguns também Pegue o chamavam Pombo, de alguns chamam de Pegue o Pombo, isso. Por causa da música, que era Pegue o Pombo, Pegue o Pombo. Música grudenta do caralho. Dick Vigarista e Muttley. Vamos, rapazes, não fiquem aí parados. É só um pombo e precisamos pegá-lo. Essas medalhas eu vou arrancar. Muttley, faça alguma coisa. Então, pegue o pombo, 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 pegue o pombo agora! Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora! Dessa vez nós não podemos falhar, senão o general vai se zangar. Temos uma chance com essa nova invenção. Posso até conseguir uma promoção. Então pegue o pombo, 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 pegue o pombo agora! Prendam, segurem, agarrem, capturem, peguem o pombo agora! Cara, no desenho Dick Vigarista e Muttley em suas máquinas voadoras, que foi obviamente inspirado no filme Esses Homens Maravilhosos e suas máquinas voadoras, que deram uma corrida de aviões nesse caso, mas nesse caso o Vigarista, o Muttley e mais outros 2 malucos, que eram o Clank e o Zilly, ele era um esquadrão de pilotos que simplesmente tinham como missão deter a porra de um pombinho correio, Pombo Doodle. Pombo Doodle, que levava as mensagens de guerra, né? Eles tinham que interromper as comunicações, né? E obviamente que eles fracassavam miseravelmente, como todo, né, o expertise do vigarista, né, de ser um completo zero à esquerda quando se trata de fazer as coisas funcionarem ou não, né? Quando se trata de fazer qualquer coisa, né? Não, o que é engraçado é que depois disso aqui do Dick Vigarista na Esquadrilha Abutre, o vigarista virou meio que o vilão padrão da Hanna-Barbera. Sempre que tinha alguém para enfrentar um vilão, o vilão era o vigarista. O Zé Colmeia enfrentou o vigarista. Sim. Teve uma época que era Zé Colmeia e os Caçadores de Tesouro, alguma coisa assim, que o chefe deles era o Manda-Chuva, que mandava recado pro telefone, e o vilão era o vigarista. Eu não sei se vocês lembram também do Ho-Ho Olímpicos, que eram as Olimpíadas da galera da Hanna-Barbera. O time do mal era capitaneado pelo vigarista. Dick Vigarista, pelo Muttley, exatamente. porra. Não. Ele era o Thanos da Hanna-Barbera. Ele era o Thanos da Hanna-Barbera, com certeza. Precisou de um inimigo, chama o vigarista. Tá aí O negócio da Hanna-Barbera... O negócio da Hanna-Barbera de reutilizar, não é que eles reutilizavam o personagem só porque o personagem era muito querido.
Mas a Hanna-Barbera, apesar da baixa qualidade da animação, e da animação mesmo que eu tô falando, dos frames e tudo mais, e convenhamos, era baixo mesmo. Vou comparar com a Disney, por exemplo, era baixo mesmo. É só lembrar dos cenários rotatórios dos Flintstones. Pois é, mas é justamente por isso, porque eles tinham gastado um puta dinheiro para comprar uma máquina que a cada frame ela ficava rodando o cenário, que realmente era rotatório. É por isso que ele é rotatório, porque enquanto a animação estava rodando, a máquina tinha dois cilindros que iam rodando o cenário a cada captura de frame. E eles queriam aproveitar os designs, os sprites físicos em acetato do Dick Vigarista, e eles só trocavam a roupa e aproveitavam a animação de fala e tudo mais, colocando outro cenário por trás que poupava tempo na animação. Por causa disso, a Hanna-Barbera conseguia soltar, e também não é mentira, vários desenhos anualmente, alguns sem qualquer personalidade, propósito ou sentido, porque eles conseguiam poupar custos usando isso. Maguila o Gorila, né? O Alligator. O Alligator, Peter Potamus e Tico Mico. Bob Pai, Bibo Pai e Bob Filho. Bibo Filho. País que Fumaça não era da Hanna-Barbera, não, mas tinha outro que era... Chuvisco. Plique-ploque Chuvisco. Plique-ploque Chuvisco. Caralho, que era um Tom e Jerry. Xodó da vovó. Tinha uma porrada, cara. Porra, até que pariu. Feiticeira faceira. Puta merda, cara. Caralho, isso é puxada no baú da puta que pariu da memória. O Nerdmaster? Antes da gente sair da parte do spin-off, só pra fechar aqui a questão da quem foram os grandes campeões da corrida, né? Ah, sim. Fala. Você tem esse dado aí? Wiki. Tá empatado. Na verdade, são 4 participantes. A Penélope Charmosa, a Quadrilha da Morte, Carroça Vapor, veja só, e o Peter Perfeito, ambos têm 4 vitórias cada um. Aí é que tá. Eu pesquisei isso. Olha só, se for contar só pelo primeiro local, pelo primeiro colocado, sim, tem esses que estão empatados com 4 vitórias. Porém, eu realizei uma pesquisa, tipo no Mega Curioso e outras coisas do gênero. Se você contar que o primeiro colocado ganhasse 3 pontos, o segundo colocado ganhasse 2 pontos e o terceiro colocado ganhasse 1 ponto, porque ele só premiava os 3 primeiros, né? Porque era tipo, chegou Penélope em primeiro, Cupê Assombrado em segundo, o Barão Vermelho em terceiro, aí o resto chegava de mulambada, né? Porque só os 3 primeiros chegavam um de cada vez, o resto chegava de mulambada e o Dick nunca chegava. Era sempre assim. Aí se contar isso, dando 3, 2 e 1 pontos para as colocações, os vencedores são os irmãos Rocha. Porque eles podem não ter tido a maior quantidade de primeiros colocados, mas eles tiveram a maior quantidade de pontos porque eles participaram mais vezes dos pódios. Bacana. Então são os grandes campeões, então são eles, né? Eram os irmãos Rocha. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção do Dick Vigarista e o Pombo não é nem o fato da premissa desse desenho ser completamente translocada, mas é desse desenho que vem uma das coisas que eu mais adoro, que é o Muttley chegando falando medalha, 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 medalha. Com certeza. Porque toda hora que o Vigarista caía da porra do avião, e ele toda hora caía da porra do avião, porque o avião desmontava, porque o avião quebrava, porque ele pulava do avião, foda-se. Aí ele vai, Muttley, faça alguma coisa! Aí o medalha, 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 medalha. Sim, eu vou te dar uma medalha, me salva, caralho! Aí ele girava o rabinho dele, né, o rabinho de helicóptero, ia pra cima do Vigarista, dá-lhe uma dentada na bunda do Vigarista pra segurar o Vigarista não cair. Aí quando ele pousar o Vigarista no chão, medalha, 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 medalha. Aí o Vigarista abria o casacão dele com uma porrada de medalhão grandão. Ele pegava a porra da medalhinha mais safadinha, toma, Muttley, usa com carinho. Aí de vez em quando era uma medalha boa, mas na maioria das vezes era só sacanagem da medalhinha. O cara, medalhinha, filho da puta, medalhinha, filho de uma égua. Que é? Nada não.
a dinâmica desse desenho era só isso. Era o vigarista cai, o Motley agarra, pega, ganha uma medalhinha, reclama da medalhinha e depois a gente sai beijando o vigarista. É sensacional. Quando ele ganhava uma medalha bacana, ele fazia aquele negócio. Ele flutuava. Que ganhou a medalhinha. Legal. Scooby. Era sensacional. Mas, Pensador Louco tá aqui pra não me deixar mentir sozinho, que teve um outro spin-off baseado em Corrida Maluca, que a gente até já mencionou, que foi As Aventuras, ou melhor dizendo, Os Perigos de Penélope Charmosa. Conte-nos um pouco a respeito, Pensador. Socorro! Socorro! Os Apuros de Penélope Charmosa. Estrelando os 7 salvadores de Penélope, a quadrilha de morte e seu carro Chugabum. E o vilão dos vilões, Tião Gavião. Penélope Charmosa e sua grande fortuna correm eterno perigo com seu traiçoeiro doutor Sylvester Soluço, que sem ela saber é na verdade Tião Gavião. Mas para salvá-la dos apuros em suas aventuras sempre está por perto a quadrilha de morte. Eu te pego, Penélope Charmosa! Os Apuros de Penélope era basicamente a história da Penélope, a Penélope Pitstop, que tinha ganhado uma herança gigantesca e o tutor dela, que era o tio dela, queria pegar o dinheiro de qualquer maneira. Como ele era o único parente dela... Não, ele não era o tio, ele era o tutor, só que era Sylvester Soluço. Sylvester Soluço, isso mesmo. Ele queria pegar a fortuna dela, e ele pegava e... Para isso acontecer, ele tinha que matá-la. Então ele colocava uma capa ali bem baseada naqueles anos 20, anos 30, uma capa cujo chapéu era junto com a máscara. Eu adorava aquilo. Sensacional. E visual do Tião Gavião, cara. Pô, maravilhoso. Sensacional, cara. E aí ele se tornava o Tião Gavião e junto com seus capangas, os irmãos Bacalhau, tentava matar. Mas aí a Penélope já tinha feito amizade com a quadrilha de morte, que eram os sete anõezinhos gangsters que protegiam ela de tudo, né? Só que aí eles já não são mais gangsters. Aí eles já são os heróis que viam salvar a Penélope. Pois é. Eu gostava muito desse desenho. Sensacional, cara. Como você mesmo falou, cara, a coisa mais engraçada nesse desenho, sem sombra de dúvida, era a porra dos irmãos Bacalhau, falando sempre uníssono, cara. Era... Puta que pariu, era coisa de ficar maluco mesmo, cara. Puta que pariu. Era uma coisa de louco. Sim, Tião! Certo, Tião! Eles falavam sempre. Era sempre gritando, cara. Eles nunca falavam baixo, cara. Era sempre. Yes, sir! Yes, sir! Era sensacional. Mas teve outro spin-off também, que é a Corrida Maluca, que foi, na verdade, foi apenas levar o mesmo preceito da Corrida Maluca para outro lugar, que era a Corrida Espacial lá com o Zé Colmeia, né? Mas tecnicamente ele não é um spin-off do Wacky Races, porque ele não usa nenhum dos personagens do Wacky Races. Tudo bem, ele usa a mesma premissa, só que dessa vez pegaram todos os bastiões da Hanna-Barbera, botaram no espaço para fazer a corrida espacial, né? Isso. Que era na época o Zé Colmeia e o Arrepio, que o Arrepio era a porra de um urso medroso que vinha do Patrulha Galáctica, que era um outro desenho anterior a esse, que era o Zé Colmeia, o Don Quixote, o Arrepio e o Pato Quack como defensores atrapalhados da porra do universo, né? Aí então, num carro, né, numa nave, era o Zé Colmeia e o Arrepio, na outra nave era o Don Quixote e o Pato Quack. Cara, essa do Don Quixote e o Pato Quack era louca, porque enquanto o Pato Quack tá lá embaixo pilotando a porra da nave, o Don Quixote tá na porra de uma esteira tomando suco, esperando a corrida acontecer.
Cara, eu ficava. O cara bom vivan. Sim, ele era um aproveitador. Eu ficava emputecido com a porra do Don Quixote fazendo merda nenhuma na porra do carro, cara. Quem seria mais bom vivan? Ele, o Manda-Chuva ou o Leão da Montanha? Os três estão Não, fora, Manda-Chuva. Ah, Não, Manda-Chuva. Fácil. Manda-Chuva era mais. zero, cara. Manda-Chuva pega e fala, bitch, please. Quer aprender a ser bom vivan? Aprende comigo, rapaz. Vá tomar rabo. Agora, o Corrida Espacial tinha uma coisa que eu gostava bastante, que era um conceito até novo pra desenho na época, que um dos heróis era também um dos vilões, né? Era Capitão... O vilão era o herói. O herói era o vilão e o vilão era o herói, que era o Capitão Guapo e o Branquinho. Que virava depois o... Como é que era o nome dele de vilão? Ah, não vou lembrar o nome dele. Mas era um cara bem nojentão, assim, com a barba bem desgrenhada, assim. Mas ele era muito legal, porque eles eram... E era um conceito inexistente nos desenhos, assim, que o herói era o vilão e o vilão era o herói. Era o poderoso Falsão e Trambique. Sim, verdade. Poderoso Falsão e o Trambique, o seu cachorro. Cara, era muito genérico, cara. Também uma coisa que eu acabei de rever a foto dele, era a porra do Enéas. Era o Enéas, não era? Com aquela barba, aquela pentelheira na barba. Ai, meu Deus, era a porra do Enéas, cara. Mas tinha de tudo nessa porra dessa corrida. Tinha o Capitão Guapo, que virava o Falsão. Tinha o Tubarão e o Cojeca numa nave. Suzana, Rita e Fantasmino na outra nave. E aí o Zé Colmeia numa nave, com o Arrepio, e o Don Quixote e o Patoquaque na outra. Cara, esse desenho era sensacional, cara. Mas era muito genérico, cara. Aquilo servia pra chamar um bicho de Patoquaque, cara. Porra, cara. Né? Muito ruim, cara. Né? Mas o nome já veio do outro desenho, porque esse aqui ele é posterior à Patrulha Galáctica. Então primeiro veio a Patrulha Galáctica, ele já era chamado de Patoquaque naquela época. Então, inclusive, era o alerta Patoquaque, porque quando o pato chegava, ele nunca chegava na boa, ele sempre chegava correndo, espatifava na parede. Verdade. E derrubava o teto. Então era o alerta Patoquaque, porque tava chegando aquele cretino. Ai, tá bom, vamos seguir viagem. Bom, depois de falar a respeito dos spin-offs, eu não sei se os senhores souberam que houveram 2 reboots. Primeiro foi uma tentativa de reboot, isso em 2006, foi chamado de Walk Racer Forever. Nesse caso, foi feito só um episódio piloto, acho que 5 a 10 minutos no máximo. Alguns dos carros foram retirados, sobraram, no caso, o Vigarista e o Muttley, óbvio. O Professor Aéreo, que puta que pariu, tá muito mais maluco do que ele já era no desenho clássico. Os Irmãos Rocha, e além deles, os filhos do Peter Perfeito e da Penélope Charmosa, que pelo visto casaram, né? Que são irmãos, cada um no seu próprio carro, e os filhos da Dupla Sinistra, uma vampirinha e um monstrinho também da Dupla Sinistra. Os carros foram completamente remodelados, alguns foram retirados, mas, cara, eu adorei, alguns carros ficaram, inclusive, sensacionais. A pergunta que eu faço é a seguinte, vocês chegaram a ver esse piloto? Não, vi não. Eu soube que existiu, assim, mas eu nunca cheguei a ver, não. Então, eu vou pedir agora um segundo dos ouvintes. Vocês nem vão perceber que essa parada teve, mas eu vou pedir para que Sebes e o Pensador vejam o piloto. Então, o link que tá ali, Walk Racer Forever, é do piloto. Cliquem e assistam. Depois eu quero a opinião de vocês. Beleza. Veloei agora. São 5 minutinhos só. 2000 anos depois. Viu, ouvinte? Vocês nem perceberam que a gente saiu, né? Foi, rapidinho, pronto, já viram. As maravilhas da edição. Não é? Pensador, suas considerações sobre o piloto de Walker Racer Forever. Legal, achei bastante divertido. A única coisa tudo bem, o piloto, ele tem muito diálogo para vincular com os personagens originais, que nesse piloto foi basicamente os filhos do Peter Perfeito e da Penélope,
Mas eu gostei bastante, adorei o design dos personagens. Porra, o Cérbero sai de dentro do cupê mal assombrado, caralho. E é o Cérbero. Fido. E é o Fido, exatamente. Fido! Olha aquela plaquinha, Fido! E o Dick Vigarista, cara, tá muito trincadão, velho. Ele fumou a marmoraria dos irmãos Rocha inteira, cara, de pedra pra ficar com aquele olhar que ele nem pisca. Tem uma hora que vem uma onda de cobras cair em cima do Dick Vigarista, cara, a pupila dele arregala, cara. E você pode ver aquele balãozinho assim de uma rapa gigante com ele cheirando atrás, que ele tá muito drogado, cara. E tu, Seps, o que achou desse piloto? E em compensação, se o Dick Vigarista fumou pedra, o Muttley fumou maconha até dar com pau, que ele tá com aquele olhar baixo, só... Ei, olha aí, ó. Chegada aqui atrás. Mas a gente já falou, cara, o Muttley é o cérebro da dupla, ele tem que ser o ponderado, cara. Porque o Vigarista é o louco, o Vigarista é o translocado, cara. Cara, a animação me lembrou muito o Gorillaz. Sim. Inclusive, principalmente nas partes, tem aquele clipe 192000 do Gorillaz, que é uma corrida também. Sim. E lembrou muito naquelas tomadas de velocidade que tem na corrida. E assim, o pensador comentou a respeito que tem diálogo e tal. É também questão geracional, né, pensador? Desenho, naquela época, nos 60, era pai e bola, acabou. Agora tem que ter um contexto, tem que ter uma história. Agora que eu digo 2006, né? Sim. Já mais de 10 anos atrás. Tem que ter um contexto, uma história, por que aconteceu, parará. Então, eu acho que isso é reflexo também do que acabou acontecendo com esse piloto. Mas muito bom. Pô, Sim, muito legal, muito legal. Cara, eu adorei o visual dos carros, principalmente do carro dos irmãos Rocha, que deixou de ser um carro de pedra para ser um carro de osso. Cara, sim. Caralho, é muito bom mesmo, é muito bom mesmo. Cara. Até porque se fosse um carro de pedra, o Dick Vigarista tinha fumado ele durante a corrida. Né? Exatamente. Dick Vigarista transformava o carro dele num cachimbão, ia lá, dá licença aqui, empresta, dava aquela chupada pra dentro e ia. Mas aí o que acontece? Papo vai, papo vem, houve um segundo reboot. E esse, infelizmente, na minha opinião, vingou. Em 2017 saiu a nova Corrida Maluca. Só há 5 pilotos, sendo que um deles é novo. Temos o Vigarista com o Muttley, a Penélope no carro dela, o Peter Perfeito no carro deles, a dupla sinistra também no carro deles, só que são outros carros, não são mais os carros de sempre, são carros reformulados, e um Ken I, que é um garoto gênio, uma paródia de QI, e um menino num carro flutuante, o carro nem para ter roda, para disputar corrida com os outros. O problema nesse reboot, na minha opinião, é que eles cortaram completamente a ideia das corridas. Tem cenas de corrida? Tem. Tem piadas com as corridas? Tem. Mas a corrida não é mais o forte da brincadeira. Tem muitos episódios, inclusive, em que eles nem sobem nos carros, que eles só fazem brincadeiras entre si, piadolas e bobeiragens. Teve uma vez, por exemplo, que eles queriam descobrir onde é que dormiam o Bella e o Frank, que deram nomes pro pessoal da dupla sinistra. O Bella é o vampirinho e o Frank é o Frankenstein, né? Parabéns pra vocês. Nossa, que vocês são muito criativos. Mas também o original era Big Little, então foda-se, né? Porra. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Eles descobriram que os dois entravam no carro deles, que o pensador já falou, é um motorhome. Então eles literalmente dormiam dentro do carro. Só que dentro do carro deles era no melhor estilo Doctor Who. Quer dizer, você entra na porra de um carro e lá dentro é um mundo, lá dentro é um castelo gigantesco com todos os monstros possíveis, porque inclusive, por acaso, aquele dia era a festa da família sinistra. Então tava toda a família sinistra na porra do castelo da outra dimensão dentro do carro. É engraçado? Mas isso não é corrida maluca, caralho! Porra! Mas esse daí, pelo visto, ele não vingou também, né? Teve 5 episódios só, né? Não, teve mais. Acho que teve uns 14, 15 episódios. Foram poucos, não. Sim. Olha só, eu não sabia, não. Mas é aquilo, né? A gente tá numa época de Cartoon Network com Adventure Time, com Apenas um Show, esses desenhos mais nonsense, que não necessariamente tem que ter a coisa básica do desenho, sim, diálogo,
sei lá, pensamentos e aprofundamento de personagem, e acabou que espingou pra Corrida Maluca. Sim. Eu acredito que todo e qualquer desenho que vier nessa época agora vai ser assim, cara. É questão cultural, né? De estar arraigado. De repente não tem mais muito lugar pra esse tipo de desenho hoje em dia, porque de repente o humor mudou, né? O único desenho novo, entre aspas, que, vamos lá, dessa galera nova que se manteve o espírito louco daquela época é o Bob Esponja, na minha opinião. E que, inclusive, trouxe coisas a mais que eram um nonsense mais louco ainda, né? Coisa que não tinha nada a ver. Só, porque o resto todos caíram nessa onda de, sei lá, do que tá hoje. Então, olha só, eu vou pedir pra vocês assistirem, desculpa, mas eu vou pedir pra vocês assistirem agora, eu vou botar o link aqui no chat. E ouvintes, de novo, vamos ter aqui um cortezinho rapidinho que eu vou apresentar a Corrida Maluca nova para os meus convidados. Daqui a pouco a gente volta com as opiniões deles, tá? Então... 2000 anos depois. Pronto, voltamos do corte, vocês nem sentiram, né? Espero que o Jorge tenha botado pelo menos uma firulazinha animada, uma firulazinha de som para fazer a trucagem, né? Mas, e aí? Tenho razão ou não tenho razão de dizer que isto tá uma merda? Porra, pra caralho. Muito ruim mesmo. É o saudosismo da gente dizendo que o nosso era melhor? Não, é porque o roteiro tá uma merda mesmo, né? Tá, cara, tá bem genericão, tá bem... Não tem personalidade nenhuma, cara. Eu achava que ia ser outra coisa, por isso até citei os sagrados desenhos da atualidade, né? Como Adventure Time e Apenas o Chão. Cara, eu adoro esses desenhos, tanto é que o meu podcast tem esse nome por causa disso. Não, por favor, serve silêncio, porque Pensador, eu tenho informações de bastidores de que tem alguém reclamando de Sebs, procede? Pois é, grande Almir, lá do Curva de Rio, deixou aqui no comentário do chat dizendo: respeita a Hora de Aventura, argentino. E respeita Apenas um Show também, argentino. Pô, eu respeito pra caralho, cara. Eu não tinha visto a porra do piloto, agora que eu vi, realmente. Não tem a ver, não. Realmente, é uma merda mesmo. Além do que, ele está fazendo o mesmo Almir Ribeiro, lá do Curva de Rio, tá aqui participando ativamente no chat do episódio, tá querendo fazer uma petição para que o Pombo Doodle lá da Esquadrilha de Morte seja promovido ao Pombo Doodle de Osasco, porque também ninguém consegue pegar esse. Pro ouvinte que estiver querendo saber que raio de chat é esse, de uns tempos pra cá eu tenho disponibilizado a gravação do Paranerdia no meu canal do YouTube. Então vão lá no canal do YouTube, assinem o canal do YouTube do Paranerdia, marquem o sininho, façam todo aquele esparangolé que tem que fazer, que quando houver a gravação vocês vão saber. E o chat dessa gravação daqui tá bastante animado, principalmente pelo seu Almir, tá? O seu Almir tá mandando bem pra caraca aqui no chat. Vai ter inclusive um link de jabá no post desse episódio pro Curva de Rio, tá? Muito bem. Então vamos lá, seguindo viagem, então já falamos dessas porcarias de reboot. Não, porcaria não, o de 2006 até que era bacana, mas felizmente não deu. Mas o de 2017, puta que me pariu. Ai, minha mãe. Aí temos Corridas Malucas em outras mídias. Vocês souberam de Walk Raceland, um quadrinho estilo Mad Max Fury Road com os pilotos da Corrida Maluca? Sim, eu não só fiquei sabendo, como eu tenho e li. Vou te ser sincero, não curti muito não, mas eu li e respeito. Mas você gostou pelo menos da ideia? Gostei da ideia. Um mundo pós-apocalíptico, uma sociedade distópica tentando se reerguer e os personagens trazidos para esse novo visual, assim, para participar da Corrida Maluca, assim, num conceito mais Mad Max, como você falou, né? Mas uma coisa que eu achei engraçado é que os carros falam, são IA, são inteligências artificiais, né? Sim. Todos são como o Kit, né? O carro lá da Super Máquina. Uhum. E a Máquina do Mal não respeita o vigarista, mas nem por um caralho. Mas também quem respeita o vigarista, né? Ninguém respeita o vigarista. Eu acho que entre os personagens que foram transpostos para essa Wake Raceland, o Dick Vigarista foi o que mais sofreu com a transposição, principalmente porque o Muttley perdeu completamente o charme e virou tipo um pitbull raivoso do inferno.
um Doberman. É, um Doberman. Maluco, caralho, cara. Ficou muito horrível. Virou um Doberman ciborgue. Puta que pariu. Ficou muito ruim. E o próprio Dick Vigarista ficou com um visual que parece ter sido roubado do Lobo da DC, você não achou? Ficou total. Porra! Chegou Total. a doer na espinha, cara. Mas tudo bem, não tem problema não. Pra quem, se uma pessoa gostar do estilo desenho pós-apocalíptico, é uma leitura até interessante, mas eu tô com o pensador, cara. Eu também não me desceu legal a goela esse Walker Graceland, né? Coisas da DC, é assim mesmo. Ô, rapaz, fica quieto aí. O argentino, o senhor trate de ficar quieto, porque junto com o Wacky Raceland foi lançado também Scooby Apocalipse, que é muito bom. É muito bom. Scooby Apocalipse e Future Quest, que reúne todos os personagens secundários, incluindo Space Ghost, Johnny Quest, Galaxy Trio, caralho, e é bom pra cacete. Então, É muito bom também. Esses dois são sensacionais. Cale essa sua boca argentina, por favor. Ele pula muito rápido. Bom, na época do desenho, né, mais pra ser sincero, na década de 80, mais ou menos, as editoras de quadrinhos, foi um sucesso que o Walker Race sempre fez, que ele tinha uma temporada só, mas ele era reprisado pra caralho. A Hanna-Barbera vendeu direitos de quadrinização dos episódios de Walker Races. Então, os episódios do desenho eram transpostos para quadrinização e ficavam bons, cara. Não era o mesmo traço, não era uma fotonovela com imagens do desenho, não. Era um quadrinho desenhado com traço do artista que estava desenhando, mas com o roteiro do capítulo, do episódio propriamente dito. Então, são ao todo 34 histórias que foram transpostas em várias revistas da Hanna-Barbera na época. Eu adorava essas revistas. Eu já acho que eu tive umas 2 ou 3 com esses quadrinhos. O problema é que a Hanna-Barbera transpunha outras coisas que não tinham a menor graça, igual os desenhos. Tinha quadrinhos do Don Quixote, do Leão da Montanha, do Bibo tudo, Pai assim. e Bob Filho. Isso, exatamente. Puta, cara, quadrinho do Bibo Pai e do Bob Filho era muito triste, cara. Era horrível. Mas tá, né? Fazer o quê? E tiveram também jogos de videogame. Nos quesitos jogos de videogame, foram lançadas 3 versões diferentes. A primeira foi a do NES, que, acreditem se quiser, não era uma corrida. Era um jogo de plataforma que você jogava com o Muttley, que os vilões do final de cada fase eram um dos carros da corrida. Olha só. O Muttley, ele atacava dando mordidas, e se ele conseguisse um power-up, ele soltava um BAU, né? Uau, BAU, uau, nos inimigos. Cara, tem a ver com Corrida Maluca só porque tinha os personagens lá, mas, cara, não tinha nada a ver o jogo com o desenho, a não ser pelo fato que você tá brincando com o Muttley. Mas, por exemplo, tu não vê o Vigarista em momento nenhum, porque é só o Muttley, não tem o Vigarista. A premissa, inclusive, do desenho é que os outros pilotos prenderam o Vigarista e o Muttley tá indo salvar. Olha o Vigarista. Teria sido melhor se eles tivessem feito algo nos moldes de Mario Kart, né? Ia ficar mais legal, né? Podia pegar os power-ups. Né? Não, era sim, o NES, no Super o NES. NES tinha o problema da capacidade. Tanto que depois disso, para PlayStation 1, né? Pro PlayStation, saiu uma versão, essa sim, de corrida com os pilotos, só que era um jogo capado. Ele não tinha todos os pilotos. Por exemplo, você não podia correr com o Vigarista. Só tinha meia dúzia de outros pilotos e o Vigarista não era um deles e nem tinha código para liberar o Vigarista no meio da situação. Então, What the fuck, cara? Que merda. Não é um dos melhores jogos. Só que depois de um tempo, aí sim, saiu, na minha opinião, a melhor versão, que foi a de Dreamcast PlayStation 2, que aí sim, não só você podia jogar com todos os pilotos, como 3 deles eram secretos. Você tinha que destravar ele fazendo certas corridas ou ganhando certos desafios. E os 3 secretos eram o Barão Vermelho, que tinha como capacidade especial para tornar ele um piloto secreto o fato que ele voava o tempo todo.
Então ele não parava em buracos, ele podia pular pontes. Então o normal dele era estar voando. Só se você utilizasse um poder é que ele rodava no chão para ter mais atrito, porque voando também ele não tinha atrito zero, então ele tinha um pouco de problema para fazer curva. O segundo secreto era o professor aéreo, com o carro mágico, que aí o carro mágico era cheio dos truques, virava bola de boliche, virava tartaruga e virava carro-foguete. Quer dizer, que se eu quisesse com o poder virar carro-foguete o tempo todo na corrida, eu podia. Só que os poderes eram gastos, eram com moedinhas que você pegava. Estilo Mario Kart, é no melhor estilo Mario Kart. Então, você tinha que pegar moedinhas no meio da corrida para poder acionar os poderes, e tu não podia ficar acionando os poderes toda hora porque gastava as moedinhas, né? E óbvio que o carro secreto dos carros secretos era a máquina do mal. E uma vez que você destravava a máquina do mal, meu amigo, tu não jogava com mais nenhuma, porque a máquina do mal matava todos os recordes. Tinha só pra tu ter uma ideia, cada piloto dispunha de 3 poderes, que podiam ser ofensivos ou defensivos. Normalmente era um boost, quer dizer, todos os carros tinham um dash, um poder de defesa e um de ataque. O do vigarista era sensacional. O boost era, obviamente, as turbinas dele sendo acesas, ele sentava ali o pau, né, cara? Ia muito mais rápido do que todos os outros. O de defesa era uma mancha de graxa que você solta para trás e fica escorregadio o piso de quem passasse naquela mancha. E o pra frente era uma arma encolhedora, que conseguia encolher até 3 dos adversários que estavam na frente dele. E se quando eles encolhiam, ele passava rápido, porque os caras encolhidos ficavam muito reduzida a velocidade. Então era encolher 3 carros e passar rapidinho, bonitinho, cara. E o bom desse tiro é que você não precisa estar vendo o cara. O raio pega lá na puta que o pariu, que o cara tiver lá na frente, ele pega. Então, porra, não tinha como não correr com o vigarista. Fora o fato de que, obviamente, era o que tinha a melhor aceleração, a melhor dirigibilidade, né? Fazia curva melhor e o que tinha o melhor desempenho de motor. Então, porra, não tinha nem o que falar. Você tava jogando, você jogava mesmo, era pra destravar o vigarista. Destravou o vigarista, acabou o jogo. Você já podia divertir. Agora é a brincadeira com o jogo, né? Muito bom. Se vocês tiverem acesso a um emulador de PS2 ou de Dreamcast, eu recomendo muito The Walk Races para PS2 e Dreamcast. Como os videogames não estão mais vendidos, então foda-se que eu esteja falando de emulador, né? Não tem mais nada com isso. Muito bem, senhoras e senhores, isto foi uma delícia. Eu sabia que falar desse desenho ia render um cast divertidíssimo. Meus queridos Pensador Louco e Sebes, a participação de vocês neste Paranerd foi sensacional. Eu quero convidar agora o Sr. Sebastian para fazer o seu mega jabá e suas considerações finais aqui para os meus ouvintes do Paranerd. Mete bala, Sebes. Valeu pelo convite, primeira vez aqui. Espero voltar mais vezes. Primeira de muitas, meu filho, primeira de muitas. Tomara, cara. Valeu. Cara, o desenho é foda, é um dos desenhos mais carismáticos da época. Hanna-Barbera tem uma produção muito grande, que nem vocês falaram mais cedo, muito desenho, mas alguns realmente não eram lá essas coisas todas. Mas Corrida Maluca tá no top mesmo, vários, até desenhos de outras épocas até, cara. Uhum. Cara, assim, eu tava aqui pensando... Cara, eu tô vendo o gameplay aqui do jogo desse do PS2, cara, é bom pra caralho, eu vou baixar. É muito bom. Enquanto vocês estavam falando, eu tava assistindo aqui, cara, muito legal. Eu tava assistindo, cara, vocês estavam falando, eu falei, caralho, o cara tá dirigindo aqui com a máquina. Aí vai uma dica, olha, aí vai uma dica de um cara que teve o PlayStation 2 e teve esse jogo, tá? De começo, o melhor carro é a carroça a vapor. É a mais estável e a que tem melhor aceleração, tá? Porque os outros ou tinham uma aceleração excelente, mas uma dirigibilidade horrível, como o carro de pedra por motivos óbvios, né? Sim. Ou uma digeribilidade excelente, mas uma aceleração horrível, como era, por exemplo, o carro tanque. Então, o que era mais equilibrado e por causa disso o melhor carro de começo de brincadeira era com certeza a carroça a vapor. Olha aí. Bacana. Eu vou atrás mesmo.
Então, eu sou lá do Apenas um Casting, podcast da galera aí, faz parte do grupo da galera dos Hangouts da noite aí, várias madrugadas. Eu geralmente uso, quando eu vou divulgar o podcast, só o Twitter mesmo, que é a rede que eu mais uso, então @aumcast. E dentro do Apenas um Cast, que a gente fala sobre diversos assuntos, a gente tem 2 spin-offs. Um é mais recente, Cerveja Barata, onde eu fico falando textos que eu fiz mais ou menos na época que eu tinha blog, até atualmente, não impede nada que algum texto que eu tenho vontade de colocar lá eu falo. E o 3 Sonidos, que eu chamo um convidado para falar sobre 3 músicas, e eu também vou falando 3 músicas intercalando e falando sobre os sentimentos de cada uma delas. Então fica aí, acredito que vai ter links aí na postagem, agradeço mais uma vez pelo convite. E é isso, para sempre falar de nostalgia, de desenho, videogame, livros, o que for, é bem legal, cara. É claro que os links para todos esses jabás estarão no post deste episódio. Pensador Louco, meu dileto e querido amigo da voz suave e sedosa, pessoa que inclusive irei convidar em breve para narrar textos para mim. Opa, estamos por aí. Por favor, seu mega jabá para aquela masoquice que você chama de podcast e as suas considerações finais sobre a Corrida Maluca para os meus ouvintes. Primeiramente, é sempre maravilhoso estar aqui no Paranerd. Vão por mim, eu não canso de dizer que fez parte da minha amamentação de podcast conhecer o Paranerd desde quando eu comecei a ouvir podcasts, os bons podcasts que me fizeram continuar ouvindo podcasts. E Corrida Maluca, sendo o velho babão careca que eu sou, fez parte da formação do meu caráter, fez parte da formação do meu humor, me acompanha emocionalmente por toda a vida, tudo isso que eu vi. É uma pena que o legado desse desenho não tenha sobrevivido como ele era, mas é aquilo, o mundo muda, né? Quem sabe um dia não volta. Foi maravilhoso relembrar os episódios, relembrar os personagens, relembrar um tempo em que era bem mais simples, assim, uma premissa tão básica de um bando de dementes, todos eles trapaceiros, exceto o Peter Perfeito, e isso não é um elogio, é um defeito, já que você praticamente tinha que trapacear para ganhar aquela porra. E ouvintes que não conhecem ou nunca conheceram ou só ouviram falar da Corrida Maluca, corram atrás, assistem, é muito divertido, muito bom. Datado como esteja a animação da Hanna-Barbera, que apesar de ter sido mencionada como Tia Hanna e Tia Barbera, eu considero que sejam uma pessoa só, igual o Sandy Júnior. Procurem os desenhos e assistam, que é muito legal. E quem quiser conhecer a falta de talento minha em produzir podcasts, eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês encontram em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Tem podcast sobre bandas que vocês nunca ouviram falar, tem podcast de audiodramas de autores em ascensão, tem podcast sobre filmes nunca lançados no Brasil que valem a pena conhecer. E vocês podem me achar no Instagram em @Teatro Escuro, no Twitter em @Pensador Louco, e as outras redes sociais eu mandei um pra elas, que eu não tô nem aí. Muito bem, então. Então, com isso, ficamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa e próspera, e Motley, faça alguma coisa! Medalha, medalha, medalha. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios anteriores do Paranerd e do Para Alternativo. E não adiantou nada eu elogiar vocês, né? Que na outra leitura eu tinha tido muita alegria, uma porrada de comentários, uma porrada de e-mails. Agora dessa vez, michou. Tem quase comentário nenhum, tem quase e-mail nenhum. É uma tristeza essa vida de podcaster, né? Mas fazer o quê? Bom, tem uns comentáriozinhos, mequetrefe, mas eu agradeço muito de coração as pessoas que comentaram nos episódios 141 de Mentirosos Famosos e no Para Alternativo 004 de Histórias de Colégio com a galera lá do Laranjada. Quem comentou no episódio 141 foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Jorge, o
nosso editor. Ele diz o seguinte: salve Nerdmaster, gostei demais de participar deste episódio e de Mentirosos Épicos. Não me vem mais nenhum na mente. Claro, você falou todos os que você queria no episódio, né, ô criatura linda no meu coração. Mas quando vier eu comento aqui. Como não vê mais nada, ele não comentou mais nada. Vamos nessa, sempre junto. Grande abraços e até o próximo comentário. Muito obrigado, Jorge. Se não fosse você comentar no podcast que você mesmo participou, a gente nem tinha comentário nesse episódio. Muito obrigado a si mesmo. E quem comentou no Par Alternativo 04 de Histórias de Colégio com a galera do Laranjada foi o Marcelo Araújo. Ele fez o seguinte: olá, paranerdistas! Gostaria de saber o que há de errado com o feed do Spotify que não está mais atualizando. O último episódio que lá consta é o 140. Abraços a todos vocês que fazem um dos meus podcasts favoritos. Marcelo, eu já comentei isso na parte de recadinhos aqui deste episódio do Paranerd, mas vale a pena, porque tem gente que pula os recados e ouve os e-mails, sabe-se Deus por quê, mas tudo bem, vamos lá. O Spotify não está mais atualizando o feed do Paranerd. Eu não fiz nenhuma modificação no feed. O feed do Paranerd continua igualzinho como sempre foi feito, mas sabe-se lá por que cargas d'água, alguns episódios do Paranerd simplesmente não aparecem no Spotify. Eu estou achando que o Spotify está censurando alguns dos meus episódios. Por quê? Não faço a menor ideia. Então, por favor, vocês que ouvem o Paranerd pelo Spotify, esses não vão estar ouvindo o que eu estou falando, né? Mas, sei lá, que de repente esse episódio por acaso apareça. Então, se por acaso o episódio 142 do Paranerd aparecer no Spotify, então, gente que ouve pelo Spotify, parem de ouvir pelo Spotify. O Spotify tá de sacanagem com o Paranerd. Não sei se é só com o Paranerd, se é com outros podcasts também, mas o feed do Spotify não está mais atualizando. Já tentei entrar em contato de 1001 maneiras diferentes com a galera responsável pelo Spotify e ninguém se prestou a me dar sequer um feedback de qualquer maneira que seja. Então, esquece a porra do Spotify. Vai num agregador de podcasts da sua preferência. Eu recomendo, por exemplo, o Castbox, que é um excelente aplicativo de podcasts para o Android e para o iPhone também. E sejam felizes por lá, porque o Spotify não está querendo mais ser amigo do Paranerd. Fazer o que? Isso acontece. E quanto a e-mails, nós tivemos sim mais uma daquelas maravilhosas vídeo-respostas do meu queridíssimo Elias Passos Tenório, de 34 anos, de Maceió, Alagoas. Se você quiser saber o que ele achou a respeito do episódio de Mentirosos Famosos, por favor, passe aqui no post do episódio 142 do Paranerd e dá um clique lá no link que eu vou deixar para vídeo resposta do Elias. Cara, sensacional, eu adoro esses vídeos do Elias, é muito lindo mesmo. Muito bem, comentários e e-mails lidos, vamos agora aos abraços e beijos para meus queridos mecenas, a começar por Dona Ana Carolina Martins, Dona Ana Lúcia Litier, Sr. Arthur Boni, Doutor Daniel Rossi, Sr. Diego Ferreira Veríssimo, Monsieur Emílio da Costa Mensu, Sr. Guto Lima dos Santos, o novato Léo Oliveira, do Fermata Podcast, bem-vindo ao grupo dos mecenas, querido Léo. Há também abraços e beijos para o Sr. Lucas Freitas, para meu queridíssimo Paulo Roberto Libardi, o Paulinho 15 quilos, para o Rodrigo Moquepon, para a Madame Dona Suelen Nastre e para o lindão do Valdir Fumene Júnior. Muito bem, beijos e abraços mandados. Um abraço, gente, e até o próximo Paranerd.
Este episódio foi editado por Firefalcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.